Boa tarde! Está começando agora o programa A Hora do Campo, sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. Aqui quem fala é Fanuel Alves, estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. No programa de hoje, iremos conversar sobre a importância da padronização de texto na universidade e fora dela. E contamos com a presença da professora doutora Carla Maria Vela Ullian, professora da Universidade Federal do Oeste da Bahia, e das estudantes do curso de Medicina Veterinária, também da Universidade Federal do Oeste da Bahia, Jéssica Samili, Jaine Mendes e Luzia Santos. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do programa e trazer mais um projeto desenvolvido pelas discentes daqui da UFOB. O projeto que vamos comentar hoje foi pensado pela professora Beatriz Fazão, na tentativa de facilitar a escrita e a confecção dos textos acadêmicos, tanto para a comunidade da UFOB quanto para a comunidade da cidade. A padronização, né, que iremos comentar hoje, serve tanto para os trabalhos de pesquisa, tanto para eles, quanto para aqueles singelos relatórios que são realizados nas aulas práticas dos colégios. Todos os textos, eles devem seguir um padrão, né, de formatação. E é sobre isso que as discentes Jéssica, Jaine e Luzia vão falar hoje. Então, antes de mais nada, vamos primeiro definir o que é um texto acadêmico ou científico. O texto acadêmico nada mais é do que o resultado escrito de um estudo ou investigação científica que busca apresentar publicamente seus resultados. Ele tem duas partes. A primeira é o conteúdo, que são as ideias, os argumentos, a discussão em si que buscou para você fazer aquela pesquisa. E a segunda parte é a forma ou a formatação, que compreende a disposição dos elementos dentro do texto e fora dele também. O conteúdo é a parte principal do texto, mas se ele não for escrito e alocado nos seus devidos tópicos, a leitura fica desconexa e perde o objetivo daquele trabalho. Imagine algo assim. Você quer ler uma receita para fazer um bolo. Espera-se que se comece pelos ingredientes, depois vem o modo de preparar e depois o modo de servir. Agora imagine se esse texto começar pelo modo de preparar, depois os ingredientes. Ficará bem difícil de entender e também para você fazer o bolo, vocês não concordam? Então, um texto não é só palavras em uma folha. Ele tem um formato adequado para que todos possam ler e também compreender. E é esse formato que a gente chama de padronização ou padrão. Obrigado, Jaine, pela explicação. Foi bastante enriquecedora. E assim, qualquer pessoa ela pode escrever um texto acadêmico ou científico? Boa tarde, ouvintes. Então, qualquer pessoa pode escrever um texto, mas para escrever um texto científico é necessário ter uma formação acadêmica ou cultural que permita criar hipóteses ou dúvidas, fazer com que queiram testá-las para comprovar se dão certo, e a partir daí escrever tudo o que foi feito para chegar ao resultado. E quanto mais você lê e pesquisa, mais palavras vão se adicionando ao seu vocabulário. E você poderá utilizá-lo de forma clara nos textos que escrever. E convencer as pessoas que estão lendo de que aquilo realmente dá certo. Mas não é só escrever. Precisa que ele esteja devidamente organizado para que as ideias se cruzem, tornando mais fácil o entendimento. Outro questionamento importante a ser feito é: quais são os tipos de textos acadêmicos? Boa tarde a todos os ouvintes. Então, os textos acadêmicos podemos dividi-los basicamente em livros e artigos. Os livros, eles são a forma clássica de registro da produção acadêmica, mas ele é estático, ou seja, ele remete ao conhecimento adquirido em determinada época
o que pode deixá-lo desatualizado com o passar dos anos, ou até mesmo com a rapidez das novidades científicas. Enquanto que os artigos, eles são publicações mais rápidas e que seguiam pela descoberta do momento. Eles estão em constante mudança e sempre se atualizando. Mas, independente se era um livro ou um artigo, ambos precisam estar dentro dos padrões de escrita e formatação, para que a leitura ela seja feita com clareza. Agora, para ficar um pouco mais claro para os nossos ouvintes, os textos eles podem ser escritos de qualquer forma ou existe uma padronização? Sim, Fanuel, existe uma padronização. E essa padronização chamamos de padronização textual. Ela pode ser descrita como uma estratégia para facilitar a identificação e a compreensão de categorias e informações. Em outras palavras, a forma pela qual determinado texto se apresenta fala muito sobre ele. Portanto, os padrões adotados fornecem modelos rapidamente identificáveis, permitindo sua apresentação de modo resumido. Logo, em um texto acadêmico, não é difícil de você identificar elementos textuais ou categorias de informações, como, por exemplo, o título, as palavras-chave, citações, referência, entre outros, pois esses elementos são organizados observando determinados modelos que já foram previamente estabelecidos. Portanto, a padronização é onde cada coisa deve estar dentro do texto e a forma como ele deve estar dentro desse texto. E isso é importante para facilitar a leitura, pois um texto cheio de bordas, sombras, figuras, letras e várias cores fazem com que o leitor se distraia e perca, assim, o raciocínio, tendo que voltar várias vezes no começo do texto para lembrar o que foi escrito. Ainda falando sobre padronização, qual o objetivo dessa padronização de texto? Então, Samuel, o objetivo é auxiliar os estudantes, professores e pesquisadores nesse percurso que envolve a escrita como modelo padrão para a elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos, como, por exemplo, trabalhos de graduação interdisciplinar, artigos científicos, dissertações, relatórios, confecções de pôsteres e painéis. Além disso, por mais que a palavra ou trecho estejam escritos corretamente, o fato deles aparecerem de forma diferente no arquivo pode incomodar um pouco visualmente o leitor, né? Podemos citar, por exemplo, um título de uma obra que apareça, ora, todo em letras maiúsculas ou em letras minúsculas, ou aparece apenas com a primeira palavra em caixa alta ou em caixa baixa. Isso compromete a estética do texto em si. E essa falta de padrão pode ser resolvida com um simples manual prático que traga todas as informações necessárias para deixar o texto mais limpo e conciso. Bom, outro questionamento que deve ser feito e que também tem bastante importância é: quem é o responsável por definir essas regras? Bom, no Brasil, os parâmetros que determinam a padronização dos textos acadêmicos, eles são definidos através de normas técnicas, que são elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosa ABNT. A norma técnica é um documento que fixa padrões reguladores, visando garantir a qualidade de um determinado texto, a compreensão, a uniformidade dos meios de expressão e a comunicação. Ela normatiza desde o tamanho da letra a ser escrita até a forma de colocar os pontos nas referências bibliográficas. Praticamente todos os textos técnicos e científicos já descritos devem ter utilizado esses padrões como regras, mas é importante também informar que alguns órgãos e instituições acabam criando suas regras de formatação e de textos específicos, porém sempre seguindo, né, os padrões da ABNT. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aos ouvintes da Grande Rio FM, estamos de volta com o programa A Hora do Campo. E hoje estamos falando sobre a importância da padronização de texto na universidade e fora dela.
E contamos com a presença da professora doutora Carla Maria Vela Ulian, professora da Universidade Federal do Oeste da Bahia, e das estudantes do curso de Medicina Veterinária, também da Universidade Federal do Oeste da Bahia, Jéssica Samile, Jaine Mendes e Luzia Santos. No bloco anterior, definimos o que seriam esses textos acadêmicos ou científicos e quem é o responsável pelas regras desses textos, além também de falar um pouquinho sobre quais são os seus tipos. E agora, eu pergunto para as nossas convidadas, qual a importância de padronizar a escrita? Vocês poderiam me citar elementos padrões de um texto que estão nessas normas da BNT? Claro. Além das regras gerais de formatação básica, gramática, e temos os elementos textuais que compreende parte dos textos que antecede o texto, como informações que ajudam na identificação e utilização do trabalho, como, por exemplo, a capa, dedicatória, resumo, lista de figuras, tabelas, ilustrações e o sumário. Em seguida, tem os elementos textuais, que se resume em introdução, objetivo, desenvolvimento e conclusão. E, por fim, os elementos pós-textuais, e que se sucedem o texto e complementam o trabalho, como as referências, o glossário, o apêndice e os anexos. Ainda falando sobre os elementos textuais, qual o objetivo dos elementos pré-textuais? Bom, podemos considerar que os elementos pré-textuais são como um spoiler, resumidamente falando. É um cartão de visita do seu texto, onde são tidas as primeiras informações de todo o conjunto da obra, que direcionará o leitor quanto à aplicabilidade daquele texto na pesquisa dele. Podemos considerar, dentro desse tópico, o resumo e o sumário, os elementos-chave da pesquisa, para a pesquisa. Obrigado, Jéssica Samile, pela explanação. E assim, vocês poderiam me falar um pouco melhor o que seria o sumário? Então, Fanuel, o sumário, ele, como foi falado anteriormente, ele vem logo após o resumo, né, na sequência organizacional dos elementos pretextuais, e ele é muito importante porque nele conseguimos identificar qual a página de cada seção do texto. Nele tem que conter apenas a indicação dos elementos textuais já citados e os pós-textuais. Outro sim, é importante falar que cada seção, ou seja, cada título utilizado no desenvolvimento do trabalho, aparece no sumário com a página correspondente. Sabe aquela listinha de números que aparece no início dos livros? Indicando o capítulo 1 na página 20, o capítulo 2 na página 30. Então, esse seria o sumário. Ele meio que facilita a encontrar um determinado tema dentro de um trabalho, dentro de um trabalho, dentro de um livro. E o resumo, ele será um apanhado geral de tudo o que está escrito dentro daquele trabalho. E é a última coisa a ser feita, né, que deve ser escrito. Certo. Então vamos lá. Para alguém que quer começar os elementos textuais agora, porém ainda tem alguma dúvida quanto à sua composição, qual dica vocês dariam? Melhor dizendo, o que colocar em cada parte dos elementos textuais? Então, os elementos textuais são onde toda a pesquisa está disposta. Todo o trabalho que é feito pelo autor são os elementos textuais. Então, começa pela introdução, que ele fala sobre o tema, a sua importância naquele contexto, além de justificar sua realização naquele determinado momento. Tem um objetivo, que é a hipótese levantada pelo indivíduo, o porquê pesquisar determinado tema e porquê da sua relevância. E o desenvolvimento da pesquisa, que traz o passo a passo geral de tudo que foi utilizado para a realização daquela pesquisa. Também temos nesse desenvolvimento os resultados obtidos e as discussões desses tais resultados. E, por fim, temos a conclusão, que, dita em poucas palavras, são a resposta da hipótese dos nossos objetivos. Obrigado, Jaine. E assim, ainda falando nos elementos textuais, me chamou a atenção
quando você cita o desenvolvimento. Poderia me explicar o que engloba esse item? Pois bem, o item desenvolvimento indica que ali devem ser incluídas todas as etapas do desenvolvimento do trabalho científico. Ou seja, a metodologia utilizada para realizar o trabalho, o passo a passo, né, de como foi feito, bem como os resultados obtidos a partir dessa metodologia e a discussão desses resultados. Além disso, algumas instituições ou órgãos utilizam esse item também para colocar, para serem como local de inserção do artigo científico desenvolvido com a pesquisa. E esse artigo, ele deve ser inserido nas normas da revista, a qual será submetido. Então, pode haver essa variação. Em resumo, é a descrição daquilo que foi feito para chegar a um resultado e a apresentação e a discussão desse resultado. Outro ponto que chamou a atenção, ainda falando dos elementos textuais, foi na parte dos elementos pós-textuais. Vocês citaram apêndice e anexo, certo? Ficou uma dúvida. Há uma diferença entre eles? Ou melhor, na verdade, existe essa diferença ou é a mesma coisa? Então, Fanuel, é exatamente isso que você falou. Existe sim uma diferença e muitas pessoas confundem os dois ou até consideram ambos a mesma coisa, porém não são. Os apêndices, eles são os itens ou informações que foram criadas pelo próprio autor, como, por exemplo, um questionário ou um checklist, enquanto que os anexos, eles são itens ou informações criados por terceiros, que são inseridos para complementar o trabalho, como, por exemplo, uma tabela com os valores padrões de um teste. Agora, para a gente finalizar esse bate-papo, uma pergunta que não é tão menos importante quanto as outras é: qual a importância de se colocar as referências no final desses textos? As referências são utilizadas para assegurar as informações que colocamos no texto. Mostra que outras pessoas já estudaram aquele tema e, de certa forma, dá maior credibilidade para o seu estudo. Muita coisa foi discutida nesse programa de hoje, hein? E agora, gostaria de passar a palavra para as nossas convidadas para fazerem suas considerações finais com relação ao tema. Bom, como falamos ao longo dessa tarde, a padronização de textos dentro e fora da universidade é de suma importância para a elaboração de diversos trabalhos, como artigos científicos, livros, relatórios, resenhas críticas, ata, redação, entre outros. Dentro desse contexto, temos a ABNT, que é o órgão responsável por padronizar e garantir que tais normas sejam respeitadas durante a produção textual, devendo estar presente durante todo o processo da escrita, que vai desde o desenvolvimento textual até a formatação do texto em si, de modo a permitir uma boa compreensão e interpretação da escrita. Os elementos pré-textuais trazem uma prévia do que há no texto, enquanto os textuais manifestam o resultado e a discussão baseado nos objetivos, enquanto os pós-textuais complementam e asseguram as informações prestadas ao longo do trabalho. De modo geral, é isso que a gente tem a dizer sobre a produção de textos. E, mais uma vez, queremos agradecer o programa Hora do Campo e a todos os envolvidos, professora Janaína, a você, Famuel, e também as nossas orientadoras, a professora doutora Beatriz Frazão e a Pro Carla, que foram essenciais para o desenvolvimento desse manual, que é de grande importância para toda a população acadêmica. Faço minha as palavras da Luzia, da Jaine e agora a finalização da Jéssica, e ainda complemento. Precisamos ter consciência que os textos bem escritos e formatados corretamente, eles auxiliam no entendimento do conteúdo e diminuem a interpretação errada ou as duplas interpretações de um texto. Um bom texto mostra que os autores são atenciosos e entendem do assunto que foi abordado, que foi escrito.
E, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, no nome da professora Janaína, da Rádio Grande Rio, a professora Beatriz Frazão, pelo empenho em desenvolver tal projeto, que visa não só ajudar os estudantes da UFOB, mas as demais instituições de ensino da cidade de Barra. Bem, pessoal, já estamos chegando ao final do programa Hora do Campo. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença da professora Carla Ullian, que é docente do curso de Medicina Veterinária da UFOB, e agradecer aos estudantes Jéssica Samili, Jaine Mendes e Luzia Santos. Deixamos também o nosso agradecimento ao senhor Arquimedes, presidente da Grande Rio FM, e a Chiquinho pelo apoio ao nosso projeto. Eu, Fanuel Alves, me despeço de vocês e os convido para ouvir o nosso próximo programa, que será no dia 14 de maio, sobre o uso de antibióticos na cadeia produtiva de leite.